E teve dias que a minha família foi o meu porto seguro, né? Quando eu vim para Adamantina com 27 anos, eu me achava muito preparado. Mas sabe aquela coisa do adolescente ainda, que você acha que já conhece o mundo pela perspectiva das coisas que você já ouviu e já viu ou já leu? O que acontece que o adolescente acaba experimentando no futuro é que tem uma hora que você precisa tirar a casca, né? E aí a hora que você olha lá dentro, fala, poxa, mas eu não sabia que era tudo isso, né? E foi o que aconteceu comigo. Quando eu tirei a casquinha aos 27 anos, 6 meses depois de estar aqui, eu estava tomando Rivotril, fluoxetina. Depois de um tempo tive que mergulhar em terapia, até para poder entender por que as pessoas eram diferentes, por que as pessoas tinham um ritmo diferente, uma entrega diferente. E aí foi onde eu tive que me conhecer muito. E aí eu tive que me descobrir de novo lá nos meus 20 anos, quando eu casei, que é quando começou a fazer sentido algumas coisas na minha vida. Lá, quando eu me casei, eu casei porque eu quis casar, né? Então, eu planejei aquilo, ainda que tenha planejado muito pouquinho tempo, foi algo que eu planejei. E logo depois que eu casei, os nossos pastores nos deram uma missão importante, que é ajudar eles na liderança, na condução da igreja. E naquele dia meu pastor me deu um presente, uma Bíblia. E nessa Bíblia ele fez uma dedicatória. A hora que eu recebi aquele presente, eu não via a hora de poder passar toda aquela cerimônia para eu poder ler a dedicatória. Sabe quando a cerimônia fala, acaba logo, eu quero ver o que... Não, eu tava ansioso, porque era meu pastor, meu líder, meu mestre, uma pessoa que admiração muito grande, né? Não é só o meu líder espiritual, é um pai para mim, é um amigo, é um confidente, é um irmão, né? Aquela pessoa que você olha de baixo para cima, né? Porque você admira com a grandeza, né? Você põe num pedestal, é verdade. Então, para mim, o que ele tinha para me entregar era algo muito magnífico. E confesso que a hora que eu li, eu fiquei um pouco frustrado, sabe? Esperava um pouquinho mais. Não, eu esperava algo. O segredo da vida. O segredo da vida, né? Uma promessa reveladora. Cara, mas ele não me deu o que eu queria, mas me deu o que eu precisava. Legal. E é o que eu demorei, às vezes, um tempo para conseguir digerir, entender. E essa é a sacada da vida, né? Que algumas coisas, as coisas importantes, talvez você não sabe no momento que você recebe, né? Você talvez demore um tempo para digerir. E aí, 7, 8 anos depois, começou a fazer sentido aquilo. Porque o versículo é lá de 2º livro de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Fala o seguinte, não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifício que não me custe nada. Então, se imagina um garoto de 20 anos lê isso, né? Falou, pô, mas não tinha um negócio mais sacrifício, você? Pô, eu tenho 20 anos, né? Que sacrifício é esse? E ele estava me ensinando algo que era valor, algo que era princípio, algo que transcende o nosso desejo do já, né? E o ser humano, ele é muito do já, do agora, né? Sim. Tô com fome, eu quero comer. Né? E ele come a semente que ele deveria ter plantado, né? E a gente está vivendo uma época que está cada vez pior, né? Tem essa sensação do imediatismo, né? Tudo é para ontem, todo mundo quer que as coisas sigam mais rápidos, né? A informação tem que chegar a todo momento, em todo instante. Mas a gente estava conversando, que eu fiquei lá te esperando no domingo, aí uma mulher que ela é professora, ela estava falando que hoje a gente, tipo assim, não aguenta ficar numa fila, a gente já quer tudo para agora, a gente está mais estressado, mais ansioso. Tipo, o celular já liga, ele já não abre, a gente já fica, pô, não sei o que, isso já não tá funcionando, então tá todo mundo, assim, muito imediatista, né? Muito estressadão. Parece que essa questão dá uma piorada, acelerada de um tempo pra cá. Nós queremos velocidade em tudo, né? Sim. E tem hora que precisa ir devagar. Com certeza. Sabe aquela frase que às vezes a gente repete, nem sabe que repete, mas a frase menos é mais? Sim. Às vezes a gente repete aquilo e fala assim, mas quando que isso vai fazer sentido? E é verdade, eu já experimentei muitas coisas que menos é mais. Então, por exemplo, é o que eu falei, o café da minha mãe é o café mais ruim que eu já tomei na minha vida. Mas, gente, toda vez que eu vou na casa da minha mãe, eu quero tomar um café dela, cara.
Então, assim, lembrança, né? não é o melhor, mas é aquele menos que é mais, sabe? Que tem aquela memória afetiva do estar conectado, de saber que ela tá ali presente Sim. para tomar aquele café comigo, fazer meu café, levar no meu copo, entendeu? E tá ali, sentar junto, poder bater aquele papo. Então, quando que a gente vai esperar receber isso? E às vezes uma frase, né? Um input, um gatilho pode trazer uma experiência. E uma vez esse pastor, meu mestre, que eu digo, Vicente, né? Ele trouxe uma aula, e eu gosto muito disso, das aulas, né? Aquilo que ensina, traz conteúdo. Ele trouxe uma explicação sobre o termo palavra, né? No grego, palavra, ela é traduzida por dois termos, né? O rema e o logos. Logos é a palavra morta, vamos dizer assim. Ela por si só, ela não tem nenhuma vida por si só. Mas aquela mesma palavra, quando ela é rema, quando ela é revelada, quando ela tem um significado, ela transforma. Ela gera vida. Então, a mesma letra que você leu, que pode não significar nada, para o outro... Pode significar tudo, né? É muito do ponto de vista, né? Do momento, Sim. da hora, daquilo que aquilo te remete, te entrega. E recentemente eu comecei a fazer uma mentoria com o time, porque eu queria começar a entregar mais, né? Porque eu aprendi muito, generosamente eu aprendi muito. E quando eu fui para a igreja aos 16 anos de idade, eu estava saindo da fazenda, né? Eu cresci numa fazenda dos 10 aos 16 para 17 anos, eu cresci numa fazenda. E foi ali um berçário, vamos dizer assim, de oportunidade, de aprendizado. Porque eu ficava mais isolado, né? Ainda que tinha muitas pessoas morando, né, na fazenda, ainda no campo, você tinha mais oportunidade, né, de fazer muitas coisas. E eu aprendi muito. Eu aprendi muito. Com 15, 16 anos, eu gostava muito de ler. Eu lia muito. Logo que eu fui para a igreja, eu me apaixonei pelos instrumentos musicais, aprendi a tocar vários instrumentos. E a vida foi muito generosa comigo nisso. E aí, quando eu comecei na igreja, eu comecei a admirar a Bíblia, né? Então, eu li a Bíblia muitas vezes e eu comecei a gostar de decorar as coisas. Às vezes eu via um pregador falando, citando trechos da Bíblia de cor, né? Falando a referência, eu falava, eu quero esse negócio para mim, né? Eu quero saber isso também. E aí, o que eu fazia? Eu ia lá, lia, repetia, decorava, grifava. Hoje eu sei muita coisa de cor, coisa que às vezes eu lia há 20 anos atrás, tá gravado aqui ainda, né? Memorizado, tá dentro do meu DNA, interiorizou. E isso eu trouxe para outras coisas. Então eu acabei aprendendo muito, né? Tive muito gosto pelo aprendizado. Não que eu fosse uma pessoa estudiosa, tá? Se você perguntar para quem me conhece, eu não sou um grande estudioso, mas eu gosto de aprender. E eu mergulho no aprendizado. Agora mesmo estou fazendo um MBA, né? Porque eu queria fazer algo dentro da minha área, coisa ligado à gestão de pessoas. E há um mês atrás, no dia 1º de setembro, nós começamos uma mentoria, tem quase 70 pessoas participando desse grupo de mentoria comigo. E a gente começou a falar justamente com o tema desse podcast, que é o Líder de Si. E essa experiência, né, de conhecer a si mesmo fez muito sentido para mim e é o que eu acho que tem feito sentido para algumas pessoas e eu já tive bons testemunhos sobre isso, né, dessa referência, né, do aprender consigo mesmo. E tem algo muito especial nisso, porque as grandes mudanças, elas ocorrem de dentro para fora. Sim. Mas se você perguntar para mim, Leandro, mas como de dentro para fora, né? O que para estar aí dentro não tem que ter vindo de fora, né? E é realmente isso, é um ciclo. A gente aprende durante a nossa vida, traz aqui para dentro, aqui processa e aqui de dentro para fora nascem as transformações. Mas tem algo que não veio de fora, que já está dentro, que é a semente, né, da nossa criação. Quando Deus cria todas as coisas, ele cria, né, para que nós pudéssemos reproduzir. E quando ele cria lá as árvores, ele fala que é para produzir semente, fruto, e dentro do fruto
ele tem a semente. E ele fala que cada um produza de acordo com a sua espécie. Não é para produzir diferente. Então é por isso que quando você vê um pé de manga, você sabe que aquele pé vai gerar manga. vai dar manga, não vai dar abacaxi. Não tem nem como. Não tem como, porque ele segue o plano da criação, né? Então, hoje se você perguntar para mim o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu sei a resposta, porque eu creio no criacionismo. Então veio a galinha, depois a galinha da sequência. Então Deus criou as árvores, os animais, e depois eles se reproduziram e deram sequência. Quando chega a vez do homem, ele pega o homem do barro, ele forma o homem e ele traz para dentro do homem uma essência dele, que é façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então ele cria o homem dentro de uma condição que é a semelhança dele, que é produzir de acordo com a sua própria espécie. Então nós fomos produzidos, né, na característica dele. E isso está onde? Está dentro de nós. Porque se você fala que nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador e a gente olha para o rosto de cada um e todos nós somos diferentes uns dos outros, aonde que está essa semelhança? Né? Aonde que está essa essência? Está dentro de nós, naquilo que é a obra-prima de Deus, a criação. E é tão interessante que a Bíblia começa assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí a gente fala assim, o que Deus criou primeiro, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Sim, a terra. E aí, foi isso que ele criou os céus e a terra? Ele fala do princípio, no princípio. Só que quando você começa a ler a Bíblia, lá em Isaías ele fala que ele é pai de eternidade. Quando você olha a eternidade não tem começo nem fim. Então como que a gente pode chamar de princípio? Então a primeira coisa que Deus criou para nós foi o tempo. Né? Então, tem que ter uma linha de tempo ele ali precisa ter uma linha de tempo, porque nós somos temporais, nós somos. Sim. Ele é eterno, nós não. Pelo menos nós nascemos de um momento, né? Nós vamos ter uma vida eterna, mas em algum momento nós fomos gerados. Sim. Deus não, Deus ele é eterno. Então quando a gente começa a fazer essa conexão, e lá no Salmo 1 ele fala que nós somos como árvore plantada junto ao ribeiro, que no devido tempo dá o seu fruto. Então, quando a gente começa a olhar para dentro de nós, lá para dentro, a gente encontra a essência, que é da onde surge aquela palavra entusiasmo, um Deus dentro de si, né? Dentro de você. Quando você acessa o seu eu, você acessa o Deus que existe dentro de você. E isso é muito importante. Quando você começa a entender, né, dessa maravilha, né, do que já foi colocado divinamente na essência dentro de nós, a gente começa a ter um pouco mais de empatia, de paciência, de reciprocidade, de respeito, inclusive de si mesmo, né? Quais são as nossas limitações? Nós começamos a avaliar o nosso querer, os nossos desejos, os nossos projetos. Quando a pessoa começa a se entender o que ela é, né? E, obviamente, as qualidades e os defeitos, né? Justamente, você falou um ponto muito interessante.